Olá, tudo bem? Cadê esse café com a UEL, não é? Não era para ser todos os dias úteis a gente estar aqui. E aí, esse mês inteiro não consegui praticamente vir aqui, não é? Acho que quem viu os últimos vídeos percebeu que eu estava envolvida com a doença, depois com o velório, depois com o enterro da minha mãe, não é? Então foi assim um mês bem difícil, um mês bem punk mesmo, com muitas situações, né, que tiram um pouco a gente de tempo. Mas seja muito bem-vindo de estar aqui, porque a vida continua, não é? Para os que ficam. Não fica igual, fica um pouquinho diferente, mas a vida tem que continuar. Ela sempre continua e aí a gente vai, né, juntar os cacos, juntar o que sobrou de tudo isso, né? Mas então, qual é o nosso propósito aqui? Nosso propósito do Café com a UEL é a gente trazer algo que faça a nossa vida ser mais leve, mais feliz, não é? E que a gente possa realmente fazer desse espaço um espaço aonde a gente possa realmente melhorar a nossa vida. E nesse último mês, como estava envolvida com muitas coisas, não é? A cidade onde a minha mãe mora, que morava, que é Porto Seguro, um lugar maravilhoso, lindo, né? Um lugar de passeio. Então eu tive que ir para esse lugar. Não era um lugar onde eu podia, não é, estar o tempo todo falando aqui com vocês, até porque era uma situação que estava, né, num ambiente totalmente diferente, não tinha como estar falando com vocês. E para quem não sabe, o Café com a UEL não é algo que eu vou deixando gravado para muitos dias, é algo que eu vou fazendo praticamente diariamente com vocês aqui, né, de acordo com o que vai acontecendo na semana, no dia a dia, onde a gente tem esse propósito de realmente ir iluminando a nossa vida, né? Vocês não estão vendo, mas aqui, ó, na frente, eu coloquei tudo que tinha dentro da minha bolsa. E igual estava a minha bolsa, estava realmente acontecendo comigo. Vocês já viram aquele negócio? Como que está o seu ambiente externo? Vai estar o teu ambiente interno, né? Então tá muito confuso dentro, fora também vai estar confuso. E eu estou observando aqui como que está a minha bolsa, né? E eu falei, bom, eu vou dar uma organizada na minha bolsa, nas coisas que estão aqui, na hora que eu estiver conversando no Café com a UEL. Porque é assim mesmo que vai estar a tua vida. Sabe aquele tanto de acúmulo, tanto de coisa que tem dentro da bolsa, né? Tanta coisa que a gente vai juntando. E depois vai ficando um tanto de papel, um tanto de coisa, um tanto de situações, né? O que não pode faltar, né? Também tá lá, né? Eu falo que não me pede emprestado a minha pinça. Ela é minha pinça, não vai pedir emprestado, né? Então, ó, papel, não sei o que a gente vai juntando, cartão de todo mundo que você vai conversando, né? E aí vai ficando toda essa bagunça aqui. Se pudessem ver, vocês iam ver o tanto de coisa que está aqui, né? E aí a gente tem que começar a arrumar e ajustar esse ambiente, começar a ajustar e organizar os ambientes, né, que a gente tem, né, na nossa vida. Eu coloquei também no meu caderno, né, tá aqui, que eu sempre falo para vocês, vocês têm que ter o caderninho para anotar, né, algumas coisas que eu gostaria de estar falando hoje. E o principal que eu quero estar falando hoje é sobre essa renovação na nossa vida, tá? Essa renovação na nossa vida. Porque, olha, muitas vezes a gente fica num ambiente de repetir situações, de repetir padrões, né? A gente fica parecendo um cachorro atrás do rabo e não sabe o que fazer. Eu fui numa situação, né,
Eu quero contar como que foi e o tanto que às vezes a gente não confia, não acredita na espiritualidade. A espiritualidade ela está no nosso lado o tempo todo, né? Eu comprei passagem para ir para Porto Seguro visitar minha mãe, passar uns dias com ela lá, há 2 meses atrás. 2 meses atrás eu comprei a minha passagem para ficar lá uma semana com a mãe em Porto Seguro. Eram umas férias, eu falei, vou passar uns dias lá, né? Sempre que dava eu poderia, eu ia, né? Então assim, eu marquei 2 meses atrás de estar lá. E uma coisa tão incrível, porque eu falava com ela todo dia pelo WhatsApp, né? Mandava mensagem, mandava áudio, uma falava com a outra e ali pelo WhatsApp. E ela não me respondia. Como ela teve uma situação no coração há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu não queria ir de surpresa, mas eu deixei para falar perto, né? E aí eu ia falar com ela, tipo, eu ia viajar no domingo, isso era uma quinta-feira, mandei mensagem, ela não me responde. Sexta-feira ela não me responde. Aquilo ali eu falei, nossa, que estranho, por que ela não tá me respondendo? Aí eu fui e mandei uma mensagem para minha irmã, que estava lá também, que estava morando lá com ela em Porto Seguro, não na casa dela, mas em Porto Seguro. Eu falei, olá. Quando eu mandei um olá, a minha irmã já mandou, olha, a mãe foi internada ontem, tá numa situação ruim, tá no hospital, tal, eu vou te mantendo informado. E aí, eu falei, meu Deus, eu tô indo para aí domingo. Domingo eu chego aí, né? Na verdade, domingo na madrugada eu chegava lá, na verdade, segunda-feira, então. Aí eu falei, segunda-feira eu tô aí. Ela falou, então tá bom, então vem, vou te mantendo informada e tal, né? Ela teve que ser entubada pra poder, né? Porque a mãe é muito agitada, né? Ela não consegue ficar parada, ela não queria ficar no hospital e tal. Então sedaram ela pra ela ficar quietinha, pra fazer os exames, fazer as coisas, tal. E aí cheguei lá na segunda-feira, eu não vi mais a mãe. Ela tava, nossa, eu falei, meu Deus, ninguém que ficou nessa situação na minha família, né, voltou. E aí aquilo ali já me deixou uma anteninha em pé. Tentei falar com ela, vi que ela estava muito desacordada, ela não estava conseguindo falar nem nada, estava realmente sedada. Fui lá terça-feira, a mesma coisa. Terça-feira, a mesma coisa. Quarta-feira, a mesma coisa. E aí, a gente começou a dobrar os joelhos, fazer orações, né? E na quinta-feira, eu consegui conversar com ela e ela respondeu, mãe, você tá me ouvindo? Elma, tô aqui, eu vim te visitar. Por que você não me esperou pra gente ir pra praia, mãe? E você tá me ouvindo? E aí pisca os olhos se você estiver me ouvindo. Aí ela piscava os olhos, né? Então eu consegui naquele dia, na quinta-feira, vê-la ainda assim, né? Me respondendo pelos olhos. E aí então eu voltei, né, de lá. E já voltei comprando a minha passagem de volta. Eu falei, não, eu tenho que voltar para poder ajudar. Minha irmã estava muito sozinha lá, resolvendo as coisas, né? A única adulta, porque ela tem 2 filhos mais jovens, né? E aí, já comprei minha passagem de volta. E nisso, todo mundo da família começou a se movimentar, né? Olha, meu sobrinho que é estudante de medicina já falou para todo mundo, a situação da avó é muito grave. Quem quiser ver a avó viva, vai lá, porque senão não vai conseguir ver a avó viva. E eles começaram a falar entre eles, só que não falaram para mim. Meu sobrinho falou que não falou para mim porque viu que eu estava lá em Porto Seguro. Ele achava que eu já estava até lá, não sabia que eu ia voltar, porque no meu pacote eu voltava para casa. E aí, né, sendo assim, eu já comprei minha passagem para voltar na próxima semana, já 3, 4 dias depois de voltar, e nisso, né, ela veio a falecer, ela veio a óbito. Eles organizaram tudo lá que tinha que organizar e voltei. Quando eu volto para lá, eu chego de viagem na sexta-feira, na madrugada, 3 da manhã, 3h30, meu voo chegava lá. Aí
Quando eu durmo um pouquinho, já volto, vou direto pro velório da mãe. Cheguei lá. Primeira filha a ver a mãe no caixão. Isso a gente observa a ancestralidade, a espiritualidade toda trabalhando, né? Para que eu estivesse lá, porque na verdade eu não tinha noção de que isso já estava acontecendo. Então eu ainda estava lá, né? Se o meu sobrinho tivesse me avisado, eu nem teria voltado, eu já tinha ficado lá. Só que não, eu voltei e aí me deu aquele negócio no coração, eu tenho que comprar para voltar. E aí eu estava lá, a primeira filha, que eu sou a filha mais velha, foi a primeira filha da mãe, primeira filha a ver a mãe no caixão, né? E aí eu percebi a força da espiritualidade para me colocar no lugar certo, na hora certa. Entende? E eu não tinha noção, né? Ela me colocou lá na hora, no momento da doença dela. Ela me colocou lá na hora do velório dela. E isso foi uma coisa tão forte, uma crença tão grande na espiritualidade, uma crença tão grande que eu falei, vale a pena tudo que eu estou fazendo com a espiritualidade, vale a pena toda a força que eu estou fazendo, vale a pena, né, meditar, vale a pena me conectar com os meus mentores, com os meus guias espirituais, vale a pena a força de tudo que eu estou fazendo. Porque da primeira vez que a mãe teve um problema no coração, que foi internada, que foi operada, ninguém me avisou. Ninguém me avisou, sabe? Então a gente tem essa situação na família, né, de desunião familiar. Isso já vem da família da minha mãe, ela também não era unida com os irmãos dela. E os outros também não eram unidos. Nem a família, ninguém é unido. Cada um vive a sua vida, cada um vive o seu momento, entendeu? Não tem essa união. E aí, eu estava lá no momento certo, na hora certa. E a família ficou muito unida, ficou todo mundo muito unido, né? Quem tinha brigado desbrigou, né? As confusões que tinham sido feitas desfizeram e ficou todo mundo unido naquele momento, em oração. A mãe era espiritual, né? Ela em vida, ela foi uma sacerdotisa, dona de um espaço espiritual, uma mãe de santo durante a vida dela inteira, né? Então todos estavam lá unidos, né? Todos de branco naquele momento, e o velório dela foi uma festa, porque ela não queria ninguém triste, então a gente chorava, ria, né? Teve música, colocamos todas as músicas que ela gostava, cantamos as músicas, né, da religião dela, todos juntos. Então foi um momento mesmo de partilha, de união familiar, né? Que a gente não via, inclusive, quando ela estava viva, tá? E aí me deixou muito reflexiva sobre questões da vida, sobre questões do que realmente a gente tem para a nossa vida, sabe? E que a gente, vale a pena a gente estar junto na união, vale a pena a gente estar junto, né, com as pessoas que a gente ama, vale a pena a gente fazer uma renovação na nossa vida, vale a pena a gente se conectar espiritualmente, porque a gente não leva nada disso, né? Não leva nada dessa vida. E aí eu fui descobrir que depois que ela teve o problema do coração dela, ela começou a vender as coisas que ela tinha, ela viveu a felicidade dela, ela gastou dinheiro que nem gente rico gasta, né? Ela deu presentes para quem ela quis, ela fez tudo o que ela queria em vida, sabe? E isso me deixou feliz, porque era isso que eu não via na minha mãe. O que eu via ela trabalhando, juntando coisas, juntando patrimônio, juntando coisas, né? E aí passou uma vida sendo uma milionária pobre, quer dizer, ela tinha patrimônio de milhões, mas ela era pobre porque sempre estava com dificuldade de pagar contas de não sei o que, atrasavam condomínios, atrasavam coisas, e ela, então, era milionária pobre, né? E aí, o que eu percebi depois? Que ela tomou uma decisão, ela teve um respiro de vida depois do coração, porque na verdade na nossa família, depois que tem problema no coração, ninguém volta. Tipo, é igual um balão, explode e pronto. E ela não, ela teve aquele último tempo dela, ela quis usar como ela quis, ela aproveitou, ela gastou, ela pagou as contas que ela tinha, não deixou contas, sabe? Ela organizou as coisas e
fez do jeito que ela queria. Presenteou quem ela quis. E tá tudo certo. Isso me deixou feliz, sabe? Não vai ter muitos problemas para resolver, vai ter algumas coisas para poder os filhos dividirem, mas não tanta coisa assim. E ela fez do jeito que ela quis. E isso me deixou muito feliz. Isso me deixou muito feliz, né? E aí, claro, a vida que segue, vamos continuar, vamos nos fortalecer, principalmente honrando todo o legado que ela deu, todo o legado que ela deixou, né? E também nos fortalecendo de que é o destino dela, aceitando que cada um tem um destino. É claro que eu gostaria que ela ficasse muito mais. Inclusive, eu só fui a filha mais chata, mais afastada, porque eu falava, mãe, não bebe, mãe, não fuma, e eu era aquela chata, né? A chata de galocha, né? Porque eu não queria, eu queria que ela tivesse muito mais tempo de vida, que com certeza a vida dela, né, foi abreviada pelas decisões que ela tomou, pelo que ela resolveu viver na vida. Mas o destino dela, foram escolhas delas. Não cabe a mim, né, querer que ela mudasse. Não cabia a mim, né? Eu fui errado por isso, porque eu quis a vida inteira mudar ela. Me afastei, né? Porque eu não queria que ela vivesse daquele jeito. Então, eu acho, e eu creio, e eu penso que ela fez do jeito que ela quis e tá tudo certo, tá? Eu como filha, hoje eu me saio desse lugar, né? De achar que ela fez ruim, que ela fez diferente, não, né? Claro que eu gostaria que ela ficasse muitos mais anos, né, conosco, porque ela teve uma vida breve, 67 anos, né? Quando eu nasci ela tinha 15 anos, então quer dizer, né? Eu não quero ir daqui a 15 anos, né? Gostaria de ficar muito mais, mas claro que cada um tem o seu tempo, tem seu destino, tem o seu momento, né? E se ela voltasse, ela com certeza iria ficar com muitas sequelas, e é uma coisa que ela não queria de jeito nenhum, é ficar numa cama, dependendo dos outros, com dificuldade, né? Que, inclusive, ela foi uma pessoa, foi uma mulher que ajudou muitos e muitas pessoas em situação terminal. Eu lembro que a nossa casa, como era uma casa espiritual, vinha pessoas de todos os lugares, todos os países vinham para poder ela cuidar espiritualmente, ela tratar, né? Então, eu via o que é o estado de pessoas com dificuldades, né, físicas, e que num respaldo de vida vem buscar a espiritualidade para solucionar, né? Então, eu fico feliz com isso. E aí vem o ponto principal que eu venho falar hoje, que é autorresponsabilidade. É a gente ter autorresponsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente quer, porque no início e no final é só a gente com a gente, entendeu? Então, não coloque culpa em marido, em mulher, em filho, em ninguém. Viva a tua vida com autorresponsabilidade, sendo dono das tuas ações, dono das tuas decisões, dono daquilo que você quer e daquilo que você deseja. E é isso que eu levo, sabe, que a minha mãe deixou. E ela falava assim muito pra mim, ela falava, filha, não adianta, você fica às vezes carregando, buscando pedras pelo caminho, colocando pedras na mochila, pedras na mochila, pedras na mochila. Aí você vai caminhar, fazer uma caminhada com esse tanto de pedra, às vezes lá no lugar onde você vai chegar, nem precisa de pedra, lá já tem muitas, entende? Então, o que a gente está carregando que está na hora da gente tirar? É igual isso tudo aqui que está na minha frente que vocês não estão vendo, porque, né, tem que ficar a câmera quietinha, mas são muita coisa na minha bolsa. Que peso tanto é esse que eu estou carregando? Estou colocando, estou bagunçando tudo ali e estou carregando. A bolsa é só um exemplo do que será que você está carregando na tua vida e que você necessita de limpar, de eliminar e de fazer diferente, tá bom? Então, ó, hoje realmente vou fazer um pouquinho diferente, né? Vou puxar uma carta e essa carta, ela tem a ver com a história de todos nós aqui, né? Vamos tirar essa carta para que ela nos traga uma resposta hoje pra gente, uma mensagem pro dia de hoje. Uma mensagem que vem me dizer também de continuar, de fazer o que eu estou fazendo, um passinho depois do outro, com consistência, né? E com amorosidade, porque eu tenho muita amorosidade pelo que eu faço,
pelas minhas clientes, né? Pelo trabalho que eu faço com os desenhos sistêmicos e que eu vejo a cada dia melhorando, que seja uma pessoa. Se fizer diferença para uma pessoa, eu já vou estar feliz e tá ótimo, né? Vamos lá. Então, nossa carta hoje, olha que carta é essa? Eu já vou ler para vocês, tá? Hoje eu não vou deixar, hoje eu vou ler para vocês o que essa carta fala, né? Então, olha, essa carta você vê tem uma mulher chorando, com muitas coisas em cima, né, na cabeça. E pode ser que esse momento também seja o que você está vivendo, né? E aí ela fala assim, ó, na parte luz dessa carta, fala pesadelos, preocupação, sentimento de depressão ou ansiedade, insônia, medo, oportunidade de encontrar coragem, um momento de se concentrar na segurança e nas coisas que estão indo bem na sua vida. Então, olhar para as coisas boas que você tem e não ficar focando naquilo ruim. É isso aqui que eu tô vindo falar com vocês também, não é? Porque é difícil na hora da perda, a gente só olha, nossa, isso, tá faltando isso, nossa, fica um vazio no peito da gente. E aí a gente tem a tendência de olhar para o lado ruim, né? E aí vem um outro lado, que é o lado sombra dessa carta, que fala assim, ó, paranoia, medos profundamente ancorados, incapacidade de pensar claramente, turbulência interna, conversa interna negativa afetando a sua autoestima, então aquele pensamento que tem lá dentro, né? Oportunidade para começar ativamente uma jornada de cura. E é isso aí que eu vim falar para vocês, né? Foi um mês assim que eu envolvida com tanta coisa, com tanto problema, com tanto não sei, que aí, às vezes você tá parado, você vem do ai meu Deus, começa a balançar a perna, né? E aí a carta vem dizendo, né, que a gente deve, de repente, começar essa jornada de cura, tá? O que mantém você acordado à noite todos os dias, doce vidente, né? Esta carta sugere um momento em que sua vida sugere um momento em sua vida quando pensamentos negativos ganham impulso. E quando você se encontra gastando muita energia, preocupando-se com o futuro, percepção é tudo. Então, não permita que uma conversa interna negativa faça você tropeçar em si mesmo. Uma mentalidade pessimista que espirala descontroladamente pode levar a ansiedade, estresse ou depressão, mesmo quando seus pensamentos não carregarem a verdade. Você está imaginando o pior em vez de ativar o melhor? Você está imaginando, né, o pior em vez de ativar o melhor? Inverta sua perspectiva e envie pensamentos nutritivos e amorosos para a situação para superar qualquer pensamento perturbador. Olhe para a sua luz em sua situação e observe que mesmo o brilho mais ínfimo, pode manter as coisas sob controle. Use sua luz para expor as ilusões. Permita que as preocupações se dissipem e suavize seus pensamentos, iluminando-os para que sejam o que realmente são. Nossa, mas tinha que vir essa carta para mim, né? Ilumine seus pensamentos para serem o que realmente são. Olha isso, né? Vem para mim também essa carta, né? Nada de pensamento negativo, nada de entrar no luto, na dificuldade. Vamos ativar os pensamentos iluminados como eles realmente são. Eu vejo meus medos como ilusões que são. Então, os medos são ilusões. Ó, vamos sair desse lugar aqui de medo, de dificuldade, de pensamentos negativos e ativar a nossa essência para que a gente continue, não é? Então, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, como diz essa frase, né? É o que nos cabe nesse momento. Eu estou muito feliz que você tenha voltado aqui comigo. Vamos juntos. Eu vejo você próspero e feliz. E se essa mensagem caiu aí bem para você e você também lembra de alguém que necessita dessa mensagem, envia esse vídeo, tá bom? Vamos reativar aqui, né, dessas breves férias forçadas, vamos continuar nosso propósito de transformar a nossa vida em mais leve e mais feliz. Um beijo iluminado, nos vemos no próximo vídeo.
Até lá!